Segundo ponto, aonde? Local. Aonde nós iremos encontrar essas pessoas, Deus? Será que vai ser na padaria? Será que vai ser no mercado? Será que vai ser na loja de roupa? Será que vai ser no ponto de ônibus? Qual que é o local que o Senhor vai me levar para eu achar essa pessoa? Terceiro ponto, aparência física. Como que ela vai estar vestida? Talvez uma camiseta amarela, uma camiseta xadrez. Como que ela vai estar de roupa, para você conseguir olhar e você identificar? Quarto ponto, necessidade de oração. O que essa pessoa precisa de oração? E por último, curiosidade. O que é a curiosidade? Curiosidade é algo específico sobre aquela pessoa. E um ponto assim muito importante é, quanto mais específico você for, quanto mais informações você tiver, mais fácil vai ser para você identificar e você vai ter a tua fé aumentada. Eu lembro de uma vez que eu estava lá buscando em Deus as palavras. Deus, fala comigo, quem que o Senhor quer abençoar? E eu lembro que a gente estava no momento de adoração, buscando as revelações. De repente Deus me deu o nome Rafaela, e eu fui lá e coloquei Rafaela. Daí eu continuei orando, Deus me mostra como que ela vai estar vestida, onde ela vai estar. Deus me falou, porta da balada. Coloquei porta da balada. Daí Deus começou a me mostrar mais um pouco. Deus me mostrou camiseta amarela. Coloquei camiseta amarela. Deus, para que ela precisa de oração? Para que ela precisa da minha oração? E Deus falou comigo, reconciliação com o meu filho, Jesus Cristo. E eu coloquei reconciliação com Jesus. E por último, Deus me deu uma visão, que eu vou ser bem sincero para vocês, que eu fiquei um pouco assim intrigado. Foi uma visão fechada, que nem nós vemos o elefante. Eu vi um papagaio dessa vez. Eu estava lá deitado e de repente veio um papagaio na minha cabeça. E eu comecei a perguntar a Deus, o que é esse papagaio? E naquele momento eu tive duas opções. A primeira foi crer e a segunda foi questionar e duvidar e não acreditar naquilo que eu vi. E muitas vezes nós optamos pela opção 2. E nós temos aquele pensamento, eu acho que é da minha cabeça, não é? Quem já pensou isso? Eu acho que é da minha cabeça, acho que estou viajando. Mas quantos aqui têm a mente de Cristo? Amém? Então os nossos pensamentos são os pensamentos dele. Então não duvide, anote e tenha fé que foi ele que falou. E eu tomei essa decisão, eu coloquei lá, papagaio. E eu fiquei, vou ser bem sincero mais uma vez, que eu fiquei pensando, Deus, que isso vai acontecer? Será que de repente eu ver um papagaio do céu, vai apontar para Rafaela, aqui Rafaela, Rafaela, o que vai acontecer? Talvez a Rafaela vai estar lá com as amigas, conversando, de repente ela vai estar com um papagaio no ombro, né? Não sei, hoje em dia, né, tem maluco para tudo, então fiquei lá, tá bom Deus, eu confio, eu coloquei no papel e eu fui. E a gente estava lá, procurando as pessoas nas ruas, eu estava com o meu mapinha, com as pistas, as pessoas que estavam junto comigo no grupo também estavam com a deles, e eles encontraram as pessoas. Eu lembro que um encontrou a Bruna, que estava na frente da padaria, a outra pessoa encontrou o Ricardo, e eu fiquei, Deus, eu preciso encontrar a minha também, eu vou sempre ser aquele cara que vai chegar na hora dos testemunhos. Como é que foi, pessoal? Todo mundo, nossa, foi muito bom. Eu, não encontrei o meu. Eu não quero ser essa pessoa, então, Deus, me mostra aí quem que é a pessoa. E eu estou lá conversando com os meus amigos, de repente, da porta da balada, sai uma menina desesperada, abre a porta da balada com tudo, ela atravessa a rua sem olhar para os lados, ela sai correndo. Aquela cena assim me chamou um pouco a atenção, mas eu estava tão assim, desligado, que meus amigos falaram, cara, eu acho que é a tua pista. Eu olhei para o papel, camiseta amarela, porta da balada, é a minha pista. Naquele momento, era mais ou menos umas 11h30 da noite, na Vila Madalena, eu e mais 2 homens, naquele momento nós encontramos, o que a gente decide fazer? Sair correndo atrás da Rafaela. Então imagina a cena, a Rafaela sai da balada, atravessa a rua sem olhar para os lados, está correndo, a gente não sabe por que ela está correndo, de repente 3 marmanjos começam a correr atrás dela, ei, de repente a Rafaela olha para trás, assustada, grita e corre mais ainda. A gente começa a gritar, para, e de repente eu gritei, peraí que eu tenho uma palavra de Deus para você. Ela fala, de Deus eu quero ouvir. Tudo bem? Qual que é o seu nome? Meu nome é Felipe. Tudo bem? Obrigado por ter parado. Ela, oi, meu nome é Rafaela. Na hora, eu já choro. Já comecei a glorificar de pé lá, já olhei para os meus amigos. Rafaela, é o seguinte, nós somos cristãos, nós estamos aqui para orar com as pessoas, para mostrar o amor de Deus para as pessoas. E você acredita em Deus? Ela falou assim, tudo ofegante, eu acredito em Deus. Eu estava naquela balada agora, eu estava com as minhas amigas dançando,
uma amiga nossa está indo para os Estados Unidos, ela vai fazer um intercâmbio, a gente estava na despedida dela, e a gente dançando, de repente, eu comecei as pessoas se transformarem em caveiras, eu comecei a ficar com muito medo, e foi a hora que eu decidi sair correndo daquela balada, porque estava um ambiente assim, com muito medo, eu estava desesperada, e foi a hora que eu saí correndo, vocês começaram a gritar, eu já fiquei com mais medo ainda. Eu falei, calma, Rafaela, a gente veio aqui para falar que Jesus, Ele te ama, e Ele tem um futuro para você. E ela começou a chorar, ela falou, eu estou desviada, já há 5 anos, eu conheço os caminhos do Senhor, mas eu estou nessa vida de balada após balada, eu não aguento mais essa vida, eu estou no fundo do poço. E ela começa a chorar. A gente pode orar com você, Rafaela? Ela falou, por favor. Naquele momento a gente começou a orar pela Rafaela, para ela ter uma reconciliação com Jesus. A Rafaela abaixa a cabeça, quando eu olho na camiseta amarela dela, tinha um papagaio. Deus só agradecendo, Deus, o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus bom. Então, aquilo que Deus Ele te mostrar, anota, coloca aí no papel, não duvide, acho que é da minha cabeça, acho que é uma viagem minha. Deus te mostrou um homem alto com uma camiseta xadrez na frente do ponto, e Ele mostrou talvez uma bola de boliche. Por que uma bola de boliche? Talvez o cara ele foi jogar boliche, ele machucou o dedo dele, está com o dedo machucado, e você vai orar por ele, ele vai ser curado. Então não duvide, simplesmente anote. Então, mais uma vez aí para você colocar no teu papel, daqui a pouco todos nós buscar as palavras, e você vai colocando aí no teu mapinha, para você encontrar o teu tesouro hoje, amém? Então, depois que você montar, nós temos aqui algumas instruções. A primeira instrução é indo para as ruas. É muito importante porque depois desse momento aqui que a gente teve de treinamento, esse momento que a gente teve de se preparar para receber as pistas, nós recebemos as pistas, depois que você preencher esse papel, você vai para as ruas. E tem 2 pontos que é muito importante quando você estiver indo para as ruas. O primeiro ponto é, se encha com o Espírito Santo. Esteja embriagado com o Espírito Santo. Busque nele uma capacitação sobrenatural para você não ter medo, insegurança, timidez. Mas se encha com o Espírito Santo. Eu lembro uma vez, eu estava conversando com o pastor Leandro ali na salinha, a gente estava conversando, contando histórias. E eu lembro que uma experiência que eu tive sobrenatural com o Espírito Santo, eu estava numa igreja quadrangular, lá em Curitiba, estava um frio, eu estava no banco de madeira lá no fundo, sentado, e eu estava lá, e de repente o Espírito Santo ele começa a falar comigo. Eu estava sentado na última fileira dos bancos, e o Espírito Santo começou a falar, Felipe, levanta e vai tocar a bateria. Para quem me conhece, eu não toco bateria, e assim, nunca tentei e nem pretendo tocar, eu deixo para quem tem o chamado. O meu negócio é falar, tocar, não tenho coordenação, o negócio de tocar e bater ao mesmo tempo, não consigo. E eu estava lá, eu até achei que era, sei lá, algum dos meus amigos tirando sarro comigo, porque estava no momento da ministração, e tinha só uma ministradora com um violão. E daí tinha um monte de gente assim, recebendo o Espírito Santo, aquele mover assim, o reteté acontecendo. E o Espírito Santo, vai lá e toca a bateria. Como assim, Espírito Santo? Eu nem sei tocar, vai lá e toca a bateria. Quando eu fui ver, eu já estava em direção da bateria. E eu estou caminhando, indo em direção da bateria, pensando, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? E eu chego, simplesmente, eu subo no palco, pego a baqueta e começo a batucar. Estou batucando. E o que eu estou fazendo aqui? De repente, os meus amigos que foram comigo para essa ministração, eles estão lá comigo, e daí os caras estão me olhando, daí eles começam assim. E de repente, o pessoal começou a orar em línguas, recebeu o Espírito Santo, e eu, meu Deus, está acontecendo? Eu já chamei um amigo que sabia tocar bateria, já passei para ele a baqueta, ele continuou tocando, eu caí no chão, e fiquei pensando, o que eu fiz? O que eu fiz, Espírito Santo? E eu voltei lá para casa, voltei para o hotel e fiquei lembrando, que maluquice que eu fiz. E eu falo para você, se eu tivesse sóbrio, eu não faria isso. Amém? Então, se você parar para pensar, os momentos que você teve mais cheio com o Espírito Santo, que você mais recebeu do vinho dele, vinho dos céus, foi o momento que você fez as loucuras, as maiores loucuras. Então é nesse ponto que você tem que estar para ir para as ruas, tudo bem? Para que de maneira alguma você tenha medo de falar com as pessoas, para que de maneira alguma você venha pensar, mas o que as pessoas vão pensar? Não, se encha com o Espírito Santo, pede, Espírito Santo, me dá mais o teu vinho, eu quero me embriagar com a tua presença, eu quero ir para as ruas, e eu quero chegar lá e falar com as pessoas tudo aquilo que o Senhor tem para falar através da minha vida, amém? Então não tenha medo e vai para cima, porque o Espírito Santo ele vai te encher com ousadia. E o segundo ponto é não perca o foco.
Acontece muito de você estar com o teu grupo e vocês não encontram as pessoas que o Espírito Santo te mostra, e daí vocês estão conversando, de repente é muito fácil de vocês caírem no momento onde vocês vão perder o foco. Eles estão falando da novela, estão falando já do que aconteceu na semana passada, eles vão começar a conversar, tudo bem? Não perca o foco. Próximo slide, como abordar as pessoas. Primeiro ponto, muito importante, então você está lá com o teu papelzinho, você então, Deus mostrou uma pessoa com a camiseta vermelha, no ponto de ônibus você olha para a rua e você vê uma pessoa de camiseta vermelha no ponto de ônibus. Então você está indo em direção dessa pessoa para falar com ela, para entregar uma palavra de Deus para ela, para orar com ela. O que você vai fazer? Você vai abordar sempre a pessoa pela frente. Quando você abordar essa pessoa pela frente, você vai se apresentar como uma pessoa normal. Então você vai falar: oi, tudo bem? Muito prazer. Meu nome é Felipe, qual que é o seu nome? Você se apresenta a ela. Então, é muito importante você também já fazer um planejamento aonde você planeja chegar com essa pessoa. Então, você vai conversar, depois de você conversar, se apresentar, você já começa a encaminhar essa pessoa para uma conversa. Você tem algum motivo de oração que eu possa orar por você? Por que abordar pela frente, Felipe? Eu lembro de uma vez que a gente estava nas ruas, daí o Senhor mostrou uma senhora que nós tínhamos que orar. E a gente estava andando e a senhora estava do outro lado da calçada. E a gente resolveu então atravessar a rua, só que daí tinha um carro estacionado. E aquela senhora estava na calçada. O que a gente decidiu fazer? Sem pensar, um foi pela frente do carro e dois foram por trás do carro. Quando aquela senhora olhou pela frente e viu um jovem na frente dela, 11 horas da noite, e quando ela olhou para trás e viu dois jovens, ela pegou o guarda-chuva, ela começou a gritar: sai daqui, sai daqui, sai daqui. A gente: calma, senhora, a gente só vem entregar uma palavra de Deus para a senhora. Então é muito importante você não assustar as pessoas e abordar as pessoas na frente delas. Oi, tudo bem? Meu nome é tal, qual que é o seu nome? Muito prazer, eu sou cristão, a gente está aqui para falar do amor de Deus. E você se apresenta para essas pessoas. Terceiro ponto, seja simpático e desperte o interesse na pessoa. Pô, nós estamos fazendo um projeto chamado Caça ao Tesouro. É mesmo? Como é que funciona isso? Pô, hoje à tarde você é o tesouro de Deus. Sabia que Deus me mostrou a tua vida antes mesmo de eu te conhecer e vir aqui? Está aqui no papel, olha aqui, ó, as tuas informações. Então você desperta o interesse na pessoa. No quarto ponto, você trata ela como tesouro. E no quinto ponto, você ama ela acima de todas as coisas. A pessoa tem que sair do encontro amada. Amada por você, amada por Jesus, amada por Deus. Então esse é o nosso desafio. Próximo slide. Como não abordar as pessoas. Então a gente aprendeu como abordar e agora como não abordar. Primeiro ponto, não seja invasivo. O que isso significa, Felipe? As pessoas estão conversando na rua, o Espírito Santo mostra, tem que falar com aquela pessoa. Se a pessoa está conversando, o que você tem que fazer? Espera ela terminar de conversar. A pessoa terminou de conversar, daí você fala com ela. Não chega já, desculpa aqui, rapidinho aqui, só uma palavra de Deus para essa pessoa. Não, espera ela terminar de conversar, e daí você começa a conversar. Segundo ponto, não fica nervoso nem inseguro. Que nem eu falei, vai para cima, sem medo de errar. Várias vezes já cheguei, tudo bem, o teu nome é Bruno, né? Não, meu nome é Ricardo. Você tem 2 irmãos? Não, sou filho único. Deus abençoe, você tem alguma coisa que eu possa orar por você? Tudo bem? Isso vai acontecer, é normal. Não tem problema. Oi, teu nome é Amanda, né? Não, meu nome é Priscila. É o seguinte, Deus está me mostrando o teu namorado. Não, eu sou solteira, não tenho nem namorado, o que você está falando? Então, isso acontece. Ninguém aqui vai de primeiro momento, de segundo momento, acertar 100%. Não tem problema. O que importa é você tentar. Tem um grande homem de Deus que eu admiro muito, que ele falou assim: eu tive que orar por 99 cegos para ver o 100º ser curado. E sabe qual que é o problema? Que muitas vezes nós paramos no 99. A gente fala: Deus, acho que o Senhor não quer nos usar. Quantas vezes eu lembro das orações que eu cheguei para o cara: você está com dor de cabeça? Estou com dor de cabeça. Pô, posso fazer uma oração por você? Pode. Em nome de Jesus, toda dor de cabeça sai agora. E aí, como é que você está? Estou igual. Sério mesmo? Estou igual. Posso orar pelo teu joelho? Está com dor? Estou com dor. Posso orar? E aí, como é que está? Está melhor? Não, está igual. Piorou, na verdade. Como assim? Então é um exercício, é constante. Nós temos que lapidar o dom que Deus já nos deu.
Terceiro ponto, não vomite na pessoa, não é literalmente isso aqui, tá bom, pessoal? Mas não vomite na pessoa, o que isso significa? Não sai falando, não sai já pregando para a pessoa, não sai trazendo o plano de salvação já logo de cara, falando para a pessoa, que se ela não aceitar Jesus, ela vai morrer no inferno, queimada. Não, tá bom? Não sai já falando, escuta a pessoa, ouve a pessoa, deixa a pessoa compartilhar o que ela faz na vida dela, puxa assunto. Muitas vezes nós cristãos, nós não vemos a hora de puxar as pessoas para o nosso mundo. Mas o que Jesus fazia? Jesus ele sempre estava no mundo das pessoas. Quando Jesus ele ia lá orar pelas prostitutas, ele tinha comunhão com as prostitutas. Ele sentava na mesa com elas. E muitas vezes nós somos aquelas pessoas que tentam, não, você tem que vir para Jesus, você tem que receber oração, você tem que ser ministrado. Calma. Eu quero lançar esse desafio para você primeiro entrar no mundo da pessoa. Não fazer aquilo que as pessoas fazem, mas simplesmente entrar lá e mostrar para a pessoa que você pode ser luz do mundo e sal da terra, naquilo que elas estão fazendo. Tudo bem? Então, não vomite na vida da pessoa. E o último ponto é, não seja o quê? Não seja crente, tá bom? Tudo bem, meu nome é Felipe, a paz do Senhor. Eu sou o enviado do Deus Altíssimo, o Senhor dos Exércitos, aqui para entregar uma palavra profética, poderosa para o teu destino. Posso ouvir um glória a Deus? Varão valoroso, eis que te digo, que o Senhor Deus Altíssimo, o Senhor dos Exércitos, onisciente, onipotente, Ele está aqui agora. Você está sentindo? Eu sei que você aprendeu todos esses jargões, tá bom? Tranquilo. Eu sei que você sabe de todos, mas lá fora não use eles, tá? Guarda, tudo bem? Seja uma pessoa normal. Oi, tudo bem? Eu posso fazer uma oração por você? Tá bom? E na hora de orar, Senhor Deus, toca agora esse irmão com o teu toque de cura, em nome de Jesus. Amém. Simples assim. Jesus chegava e falava, ser curado. Beleza. Não tinha um, mais agora Espírito Santo. Não, tá bom? Se acontecer que é 0,00000%, 1%, daí você pode orar em línguas, derramar o Espírito Santo na vida da pessoa, mais, o Espírito Santo de repente mais. Já aconteceu. Uma vez eu estava dando esse treinamento lá no Rio de Janeiro, na parte prática eles foram para a feira, um bom lugar, né? Eles estavam na feira, de repente o cara da pastelaria começou a receber o Espírito Santo, começou a orar em línguas. Fazendo lá o caldo de cana, pode acontecer, tá bom? Próximo slide. Na hora que você estiver ministrando, então aumento da ministração, ministração negativa, como é que funciona? Já temos o não, relaxa, não fica preocupado, que nem eu falei, se você for falar com a pessoa, você já tem o não. Conversando com ela, você pode ter mais um não e comprovar aquele não, ou você pode receber um sim e ser usado por Deus. Segundo ponto, não desanime. Se você orou para uma pessoa que estava enferma e a pessoa não foi curada, não desanime. Deus ele quer te usar e Ele vai te usar para você curar os enfermos. Terceiro ponto, tente entender o bloqueio das pessoas. Tem pessoa que não quer nem ouvir aquilo que você tem para falar. Talvez foi uma experiência negativa que você teve algum tempo atrás. Não desanima. Tenta entender o porquê que a pessoa está tão fechada. Começa a conversar, não chega já orando. E o quarto ponto, não force nada. Jesus nos ensinou, se você entrar num vilarejo, numa aldeia, num lugar onde a pessoa não quer ouvir, bata a tua sandália e vá para o próximo lugar. As pessoas elas estão sedentas. A palavra fala que em Eclesiastes 3:11, Deus colocou a eternidade no coração do homem. Existem pessoas que estão ansiando pela eternidade lá fora, mas elas não sabem por que elas estão ansiando, pelo que elas estão ansiando. E você vai mostrar Jesus Cristo que é o caminho, a verdade e a vida para elas. Amém? Então não desanime, se a pessoa não quer, não tem problema, parte para a próxima pessoa. Próximo slide, momento da ministração positiva. Primeiro ponto, orações simples e de fácil entendimento. Na hora de você orar por cura, faça uma oração simples que nem eu falei. Segundo ponto, opere sempre no sobrenatural. Não tenta colocar o teu jeitinho, não tenta fazer com o teu próprio esforço. Tudo bem? É o Espírito Santo quem faz. Deixa o Espírito Santo se mover com liberdade. Terceiro ponto, ministre junto com a sua dupla ou com o seu grupo. Então, por exemplo, a pista que você tem, você encontrou, você está orando,
as pessoas que estão junto no grupo, estão junto com você nessa oração, estão junto com você nessa conversa. Não pensar, não é o meu tesouro, então nem vou falar com essa pessoa, ou nem vou prestar atenção, não. Muitas vezes no meio da conversa o Espírito Santo te revela alguma coisa para aquela pessoa. Então, ministre sempre com o seu grupo. Quarto ponto, determine-se a tomar risco. Algo que eu acho interessante, quando eu escutava na escola dominical a história de Pedro, quando Pedro ele dava o passo para fora do barco, daí a professora da escola dominical sempre falava, e quando Pedro deu o passo para fora do barco, ele caminhou sobre as águas, mas quando ele olhou as tempestades, ele o quê? Ele afundou. Então, não podemos olhar para as tempestades, temos que focar em Jesus. Quantos aqui já ouviram isso? Sim, está certo, nós não temos que olhar para as tempestades, nós temos que focar em Jesus. Mas naquele momento, o que eu acho interessante é que Pedro, ele voltou para casa molhado. Sim, ele voltou na verdade para dentro do barco molhado. Os outros discípulos estavam todos sequinhos, bonitinhos. Mas eu falo para vocês, que naquele momento, Pedro foi o único que saiu com uma história. Pedro foi o único que saiu com um testemunho na vida dele, porque ele foi ousado para dar o passo de risco e fé. Eu quero incentivar você, que você não seja aquela pessoa que talvez durante a semana vai falar, nossa, o fulano de tal foi lá junto comigo nas ruas e ele orou pela pessoa, e daí Deus usou de maneira poderosa. Não, eu estive lá e Deus me usou, tudo bem? Eu estava nas ruas e eu orei pelo enfermo, e aquela pessoa foi curada, tudo bem? Deus ele quer nos dar testemunhos. Eu creio muito forte no poder do testemunho. O testemunho ele carrega o espírito da profecia, e isso faz com que as coisas comecem a se desencadear. É como se houvesse aquele, faz de novo, Senhor. Assim como o Senhor fez, o testemunho de Cristo carrega o espírito da profecia, e Ele quer te usar para você ter muitos testemunhos, para que outras pessoas sejam usadas também. Quinto ponto, lembre-se, é o Espírito Santo quem faz, é Ele quem vai colocar as palavras certas, é Ele quem vai te usar. Então não se preocupe pensando, Deus, o que eu vou fazer, o que eu vou falar? É o Espírito Santo. E o último ponto, é o ponto mais importante dessa parte, é esteja cheiroso e sem bafo. Posso ouvir um glórias a Deus, aleluia? Glórias a Deus, tá bom? Esteja cheiroso e sem bafo. Então assim, talvez você, almoçou no meu tempo de escovar o dente, compra uma balinha aí na cantina, tem né? Tem banheiro, glórias a Deus, vamos aplaudir o Senhor? Glórias a Deus pelo Listerine no banheiro. Vai lá, pega o Listerine, porque daí você não consegue comprovar se a pessoa caiu na unção ou se caiu no bafo, tá bom? Então que ela caia na unção do Espírito Santo. Próximo slide, ministração específica para cura. Então tá, Felipe, nas minhas pistas eu recebi aqui para orar por uma pessoa enferma. Como que isso funciona, Felipe? Ministração para cura, você vai chegar e você vai abordar a pessoa. Nós estabelecemos 5 passos para cura. Então, o primeiro passo você vai ter como que uma apresentação. Você, que nem eu falei, você vai se apresentar para essa pessoa. Oi, tudo bem? Meu nome é Felipe, eu estou aqui para orar pelas pessoas nas ruas. Eu poderia orar por você? Qual que é o seu nome? E você começa a conversar com a pessoa. O primeiro ponto, então, é a apresentação pessoal. O segundo ponto é a entrevista. E daí você pergunta, o que aconteceu com o teu joelho? O que aconteceu com o teu braço? Daí a pessoa vai começar a contar. Daí será naquela entrevista. O terceiro ponto é o diagnóstico. Então a pessoa compartilhou, olha, eu caí, eu quebrei o braço, e eu quebrei aqui, e eu estava jogando bola, e daí você começa então a entender, fazer o diagnóstico. Então essa pessoa caiu jogando bola e quebrou o braço. Daí a pessoa então, ela começa a compartilhar. Você fez o diagnóstico, depois de fazer o diagnóstico, você então começa a ministrar a pessoa, e daí você escolhe a ministração. São 2 tipos de ministrações, petição ou ordem. Como é que funciona, Felipe? O primeiro ponto, petição. Você está orando pela pessoa, você não está naquele nível de fé que você sente, o Espírito Santo vai vir aqui e vai chegando e vai curar essa pessoa. Você começa a pedir, Senhor Deus, vem com a tua presença aqui, eu oro para que o Senhor venha aqui e ministre o braço dessa pessoa, todo o trauma dessa queda que sai agora em nome de Jesus, você começa a pedir. E o segundo tipo é ordem, é quando você está naquela ousadia, você sente que a pessoa tem fé no coração dela, você chega e já começa a ordenar. Eu ordeno agora que todo o osso seja agora colado agora em nome de Jesus, todo o trauma dessa queda nós repreendemos agora, eu ordeno agora o poder do Espírito Santo nesse braço, e você libera a ministração. Depois então da ministração,
você pergunta para a pessoa, e aí, como é que está o teu braço? Que daí é o quinto ponto, que é a parte final. Você pergunta, pô, melhorou? Não melhorou? Posso orar de novo? Você ora de novo. E se a pessoa falar assim, melhorou, você dá glórias a Deus e finaliza aquele processo. Tudo bem? Eu passei um pouco corrido, agora de maneira prática, eu preciso de um voluntário aqui em cima para eu exemplificar aquilo que eu falei. Quem pode vir aqui? Já corre aqui. Uma salva de palmas para o nosso voluntário. Qual que é o seu nome? Gustavo. Gustavo, tudo bem. Então, o Gustavo, ele então está aqui na rua, eu estou vindo aqui depois do Caça Tesouro, estou com a minha pista, eu peguei aqui o Gustavo, eu peguei toda a aparência física dele, eu peguei todas as informações, eu ia encontrar ele nesse local e Deus me mostrou que ele tem um problema no braço. E quando eu olho, o Gustavo está com o braço engessado, tá bom? Então o Gustavo está com o braço engessado e eu vou orar e vou abordar ele. Então, eu vou só conversar aqui rapidinho com o Gustavo. Então tá, lembrando dos 5 passos para a cura, eu quero que você anote. O primeiro passo é a apresentação. Então eu vou chegar e vou me abordar. Oi, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Felipe. Qual que é o seu nome? Gustavo. Então, primeiro ponto, apresentação. Daí eu comecei a conversar com ele. Tudo bem, Gustavo? Pô, eu sou cristão, eu estou aqui orando pelas pessoas nas ruas e o Senhor colocou muito forte a tua vida aqui no meu coração. O que aconteceu com o teu braço, cara? O que aconteceu? O que aconteceu é que eu estava brigando com meu irmão e ele me empurrou da escada e eu acabei quebrando o braço. Então, eu já fiz a entrevista. Eu perguntei para ele o que aconteceu. E daí ele contou. Gustavo brigando com o irmão dele, eles começaram a brigar e o irmão dele empurrou ele da escada. Ele rolou a escada, quebrou o braço. Daí eu entro no terceiro ponto, que é o diagnóstico. Muitas pessoas não são curadas por falta não apenas da cura sobrenatural ou de um processo de cura no corpo dela, mas também por falta de uma coisa: liberação de perdão. Muitas doenças estão vinculadas, estão ligadas com falta de perdão. Então nós temos que entender se é uma falta de perdão ou se é simplesmente você orar para que essa pessoa seja curada. Então nesse caso, o Gustavo está com muita raiva do irmão dele, é um exemplo, tá bom? Você tem irmão? Ele está aqui? Ah, tá. Então, mas ele não está com raiva do irmão dele, tá bom? Então, só um exemplo aqui, eu diagnosticando, eu já diagnostiquei. Primeiro eu tenho que levar ele para um processo de liberar perdão para o irmão dele. Então, eu estou no diagnóstico e eu começo a falar, cara, você está com algum tipo de remorso ou algum tipo de mágoa no teu coração em relação ao teu irmão? Tô, cara. E daí eu já começo a conduzir, antes de orar pelo braço dele, eu começo a conduzir o Gustavo para orar e liberar perdão para o irmão dele. Gustavo, é o seguinte, cara, você sabia que você não liberar perdão para o teu irmão é como que você tomar um veneno e esperar que ele venha morrer, mas na verdade a falta de perdão é algo que faz mal para você. E eu sinto que você precisa liberar perdão para o teu irmão. O teu irmão, ele com certeza deve estar arrependido pelo que fez, e você precisa liberar isso, cara. Você quer liberar, é uma decisão que você quer tomar hoje. Você gostaria de fazer essa oração comigo? Sim. Então eu já começo a orar com ele. Qual que é o nome do teu irmão, Gustavo? Aleph. Desculpa? Aleph. Aleph. Você repete comigo: Senhor Deus, nessa tarde eu libero perdão pelo Aleph. Eu tiro toda a mágoa do meu coração. Eu tiro toda a mágoa do meu coração Declaro que amo meu irmão. e declaro que amo meu irmão. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, primeiro, eu orei pelo irmão dele, pela liberação do perdão. E depois, eu vou começar a orar pelo braço dele. E daí eu começo a orar pelo braço dele. Em nome de Jesus, vem com o teu Espírito Santo agora, vem com o teu poder, Senhor, no braço agora do Gustavo. Que toda dor saia agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Terminei de orar, eu vou perguntar para ele: e aí, Gustavo, como é que está o teu braço? E aí, Gustavo, como é que está o teu braço? De 0 a 10, sendo 0, nada curado, e 10 totalmente curado, quanto que está? Tá 10. 10? Totalmente curado? Glórias a Deus. Você consegue fazer um movimento que você não fazia? Glórias a Deus, cara. Deixa eu te falar, cara, sabia que quem te curou foi Jesus Cristo? E Jesus Cristo, Ele tem um plano para a tua vida, cara. E Jesus Cristo não quer só te curar, mas Ele quer te usar também para curar pessoas. Você já conhece Jesus, cara? Não conheço ainda.
e você gostaria de receber esse Jesus que te curou na tua vida? E daí você já leva essa pessoa para Jesus. Tudo bem? Vamos dar uma salva de palmas para o Gustavo. Se for um ponto onde eu peguei, estava jogando bola, eu tropecei, caí, machuquei o meu pé, ninguém me empurrou, daí você já vai direto para a oração de cura. Tudo bem? E é muito importante, pessoal, que muitas vezes a gente faz da cura, do sinal, da maravilha um fim. Mas não é um fim. São sinais que apontam para o caminho. Quem que é o caminho? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, se a pessoa recebeu a oração, se ela foi curada, dá glórias a Deus, mas sempre pergunta: você já conhece essa pessoa que te curou? Você quer saber quem te curou? Nós estávamos na Europa fazendo um evangelismo nas ruas. A gente chegou lá na cidade de Barcelona, a gente estava numa praça, a gente encontrou 3 jovens, eu comecei a orar por eles. De repente o Espírito Santo me mostrou o joelho desse jovem, de um desses jovens. Eu comecei a orar pelo joelho dele, ele foi curado, ele começou a dar glórias a Deus. E depois eu perguntei: você conhece essa pessoa que te curou? Ué, não foi você que me curou? Não, foi Jesus Cristo. E você quer conhecer esse Jesus Cristo? Você quer ter intimidade com ele? Eu quero. Eu perguntei para ele: você quer não só ser curado, mas você quer orar pelas pessoas e ver pessoas curadas? Ele falou assim: cara, isso deve ser muito legal, eu quero. Então, Jesus Cristo, Ele quer entrar na tua vida, você aceita Ele como teu Senhor e Salvador? E naquele momento eu ministrei a vida dele, ele aceitou Jesus, e ele com certeza já está vendo o poder de Deus na vida dele. Então, tranquilo, 5 passos para a cura.